Olá, queridos e queridas, muito boa noite a todos. Hoje, primeiro dia do mês, né? 1º de setembro, estou recebendo aqui um amigo muito querido, veio do Rio de Janeiro para gravar conosco. Infelizmente, por questão de trânsito aqui na cidade de São Paulo, a gente está um pouquinho atrasado, mas a gente vai ter uma hora de um bate-papo extremamente agradável e vai ser muito produtivo. Obrigado pelo convite. Obrigado aí pela nossa audiência, as pessoas que estão dispostas a sempre estar assistindo, estar participando, fazendo perguntas ou mandando sugestões, enfim. Muito obrigado e vamos embora. A gente já está atrasado. Então, cara, eu queria começar a conversar contigo hoje, que você tem essa coisa de muito Paulo Freire na veia. Como é que você está vendo isso? E você, até onde eu sei, você faz parte de uma vertente que vai em oposição a essa escola, né? Exatamente. Primeiro devo dizer, né, que eu sou professor, sou educador, formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na graduação, mestrado pelo Cefet Rio, doutorado pela Universidade Federal do Ceará. E durante tivemos muitas disciplinas atravessadas por Paulo Freire, sobretudo na graduação que eu fiz de pedagogia, no tempo da pedagogia, e também na licenciatura de filosofia, que eu tive também que fazer algumas disciplinas de licenciatura, e depois, no doutorado, as questões paulo-freireanas elas estavam muito latentes ali, muito presentes em todo o conteúdo, o que também a gente percebe em todo mundo sai da universidade, começa a trabalhar dando aula, né? Nós percebemos isso atravessado tanto pela literatura, né? Ou seja, pelos livros que são utilizados, pelo currículo e pela exigência do modelo de prática pedagógica, como também da própria dinâmica cotidiana na relação com os outros professores. Então, o que a gente tem é um painel totalmente ajustado a essa teoria paulo-freireana que assombra a nossa educação aí há pelo menos 5 décadas. E como que você faz? E você, por exemplo, que não segue essa linha, como que você fica dentro desse mercado? Porque eu imagino que deve ser uma dificuldade gigantesca, né? Do mercado, para quem da área de educação, você não tem assim um padrão rígido no sentido de que você tem que seguir a linha paulo-freireana para você poder trabalhar. Você consegue trabalhar de boa, assim, se tiver um conhecido, se tiver alguém que te indique para algum trabalho de escola, ou se você for aprovado num processo seletivo. Porém, existe a questão da perseguição política, e aí sim, né, não é simplesmente pela questão da adesão ao método pedagógico de Paulo Freire, mas por aquilo que você externa, pelo tipo de produção que você tem, e por não, de repente, se posicionar, né, o próprio não se posicionar do lado dessas pessoas que são paulo-freireanas, isso já te afasta um pouco da possibilidade de certos empregos, de certos trabalhos. Então, assim, é evidente que quando você vai pensar num concurso para professor universitário, que você tem todo uma metodologia voltada para aprovação daqueles os quais vão dar cabo a essas ideias, vão continuar levando essas ideias para frente, é que você vai ficar de fora. Porque na metodologia deles, você tem a prova-aula, e você tem em alguns processos a entrevista, a leitura de memorial, que gradativamente você vai, ao longo do processo, sendo excluído quando essas pessoas percebem que você não faz parte daquele grupo. Mas, mais ainda,
Não é só a percepção pelo tipo de prova que você faz, porque a prova também você pode se adequar e fazer uma prova, né, para tentar entrar dentro dos parâmetros deles. Mas é por eles terem uma rede de contatos ampla em todo o Brasil que permite te rastrear, saber de onde você veio, de onde veio esse cara, ele foi orientado por quem, vamos ver a rede social dele, vamos pesquisar onde ele está trabalhando, eles descobrem tudo, eles sabem tudo. Se você não está adequado à rede de contatos deles e à ideologia que se perpetuou na universidade brasileira hoje, você está fora. Como que isso atrapalha o aluno no dia a dia? E aí eu faço a pergunta, desde o ensino básico até o nível superior, essa escola, ela realmente tem um fruto, é bom? Como que isso chega lá na ponta? Bom, são duas questões, talvez em uma, né? Porque uma coisa é a gente falar aqui sobre a teoria do Paulo Freire, sobre a pedagogia, né, freiriana, e outra coisa é a gente tratar da educação como um todo, no sentido da formação do professor. É claro que esse professor que vai para a sala de aula, ele está embebido por essa questão que perpassa por Paulo Freire. Por quê? Porque essa pedagogia do Paulo Freire, né, a famosa pedagogia da autonomia, a pedagogia do oprimido, essas famosas pedagogias dele, está estritamente pautada na questão da luta de classe, do materialismo histórico marxista. Ou seja, pedagogia da autonomia. Você ganha autonomia na medida em que você constrói o seu próprio caminho, né, no decorrer da história. Só que você constrói esse caminho a partir daquilo que está pautado pela luta de classes, ou seja, por uma consciência de que você é oprimido e que você tem que lutar contra opressores. Basicamente, essa é a questão paulo freiriana. O aluno saber que ele vem de um determinado lugar, esse lugar que o aluno sai, ele produz saberes, os quais ele automaticamente aprende, e ele chega na escola para receber o que ele chama de educação bancária, que seria o quê? A transmissão de conteúdos, né, de um professor letrado, segundo os cânones da educação, da literatura, da filosofia, da sociologia, da historiografia oficial, geografia, enfim, e da própria metodologia pedagógica, que preencheria esse aluno de uma nova razão instrumental. Para o Paulo Freire, esse aluno ele precisa ser incluído na escola no mesmo nível de conhecimento do professor, porque o conhecimento que ele detém ele não tem mais uma questão hierárquica, ou seja, você vai ter uma quebra de hierarquia para dizer que os saberes que ele adquiriu ao longo da vida dele de forma informal são tão importantes quanto o conhecimento técnico, teórico, que é construído através da reflexão de leitura de livros, enfim. Então, esse aluno, quando ele está dentro de sala de aula, né, em pé de igualdade com o professor também, e aí você vai ler muito isso no próprio Pedagogia da Autonomia, né, o professor ele também é conduzido a fazer com que este aluno perceba, né, esse fato de que não existe mais hierarquias de conhecimentos, e ele está ali na escola para se tornar um ser político. E esse ser político, dentro que ele vai aprendendo dentro da escola, é para quê? Para inserir ele na sociabilidade como uma pessoa que luta por essa divisão de classes, né? Uma luta de classes. Ele, enquanto oprimido, precisa esfacelar o que leva o opressor a ser opressor, e a ter, enfim, bens materiais, ter capitais, a partir da opressão que imprime sobre esse sujeito. Então, essa é uma questão, né? A questão pedagógica. E a outra questão é a questão
do educando que faz da graduação ou vai da graduação ao doutorado e sai da universidade com um pensamento moldado, tanto um pouco por essa pedagogia, e aí assim, porque essa pedagogia paulo-freireana, ela se tornou axiomática, né? Ou seja, axioma é aquilo que está em todos os lugares. Então, ela se transformou axiomática, ao ponto de você não precisa ler mais o Paulo Freire, não precisa ler o Marx, porque o conteúdo dele já está diluído de uma outra maneira dentro desses outros conteúdos. Então, você pode ter um aluno, por exemplo, um professor de química que é Paulo Freireano, um professor de biologia, e o cara nunca leu Paulo Freire, mas a prática pedagógica dele, ela já está totalmente tomada por essa assombrosa pedagogia de Paulo Freire. Então, quando esse sujeito ele se forma na universidade e ele vai para a sala de aula, ele já vai para a sala de aula com esses rudimentos e outros, que aí você tem a questão de gênero, né? Você tem a questão racial, todas essas teorias que estão dentro do guarda-chuva woke, já de um tempo para cá, não hoje, né? Hoje que eu digo, talvez, da metade dos anos 90 para cá, sobretudo, já estão todas muito bem elaboradas dentro do currículo, de forma que você cria automatismos pedagógicos e essas pessoas saem das universidades já imprimindo todo esse rol teórico nos seus alunos. Deixa eu te perguntar uma coisa, meio que saindo do Paulo, como é que você vê essa agenda woke, cara? Como que eu vejo a agenda woke? Bom, a questão da agenda woke, desculpa, eu estou um pouco por causa do ar-condicionado no ônibus. Bom, a questão da agenda woke é o seguinte: primeiro a gente tem que entender que, historicamente, isso foi sendo construído, né? E desde essa ideia desconstrucionista lá da filosofia deleuziana, né? Deleuze, Guattari, Foucault, esse pessoal todo aí da década de 60 para frente, nesse desconstrucionismo da cultura ocidental como canônica no mundo. Quando você tem essa desconstrução e você abre o mundo da ciência social, sobretudo, para os experimentalismos, você tem a ascensão de grupos que até então viviam normalmente, estavam inseridos em todos os contextos educacionais e tal, mas grupos que se fortalecem a partir dessa chancela dada por esses filósofos para a criação de novos conceitos. Esses conceitos, eles vão ganhando escala, né? Eles vão ganhando envergadura, sobretudo a partir da década de 70 e ali nos Estados Unidos, por vários motivos, e um deles é o próprio contexto internacional, que vai permitindo isso, né? Com o processo de descolonização dos países africanos, muitas conferências, a criação da ONU lá em 1948, que depois reverbera para frente com dezenas de conferências internacionais, né? E as mais proeminentes dentre elas estão as que vão trabalhar em torno da quebra do apartheid, né? Pelo fim do apartheid, defendendo os países africanos que estão descolonizando. E aí você vai ter o fim das leis Jim Crow, né, e os direitos civis nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, você vai ter você vai ter a reforma universitária de 1968. Então, você tem uma explosão, uma eclosão de fatos, né, de acontecimentos históricos que permitem com que essas vozes que até então elas estão dentro das universidades, estão dentro dos movimentos civis organizados, mas que não têm ainda a adesão institucional. Essa adesão institucional,
ela vai ganhando forma a partir do momento em que a esquerda política abraça esse pessoal e cria e toma e organiza, não cria, eles organizam as agendas políticas. Quando a esquerda abraça todos esses pleitos de movimento negro, movimento LGBT, movimento feminista, quando a esquerda abraça eles, o que a esquerda faz? Organiza essas agendas e, através do gramscismo, dessa revolução cultural gramscista, seguindo essa cartilha, acha por bem inseri-los dentro das instituições para corroer as instituições por dentro. E aí vai fazendo o quê? Cooptando novos sujeitos que têm características alinhadas, né, ao mote político, à forma de pensar deles, para poder ganhar a escala gradativamente. Então, você vai mexer no currículo universitário, no currículo escolar, você vai alterar leis mesmo, sabe? O ativismo judiciário, ele vai ganhar novos vultos a partir daí. Então, o movimento woke, né, para mim, ele é justamente um movimento, né, uma movimentação, né, eu não digo que ele é um movimento, porque ele é um grande movimento, um guarda-chuva que protege várias lutas fragmentadas, que seriam mulheres, negros, gays, idosos, enfim, protetores do meio, ambientalistas. Então, essa agenda, esse guarda-chuva, ele é muito danoso para o Estado, porque ele é oneroso para o cidadão. Ele é oneroso para o cidadão porque justamente a tomada das instituições públicas por esses movimentos onera o Estado. Você imagina só, vou dar um exemplo só das cotas raciais. Quando você tem os movimentos negros brigando, fazendo protesto para cotas raciais, esse contingente que entra para a universidade, ele já entra cobrando da universidade que se tenha um modo de permanência. Esse modo de permanência, ele é traduzido em quê? Em bolsa de estudo, sem o aluno precisar apresentar nenhum resultado, nada. Ele entrou, ele simplesmente já tem uma bolsa, tá? Ele não precisa fazer nada, ele já ganha uma bolsa. Você tem kit de material didático, que aí no caso livro, enfim, cada instituto, pensando aqui na UERJ, cada instituto ele é responsável pelo kit que vai ser montado, né, tanto os livros ou se vai dar outra coisa. Teve uma época que dava pendrive, caneta, essas coisas. E também você aumenta o número de professores para poder lidar com com as demandas que são geradas por esse novo público, né, que é um público que chega com uma realização escolar de base, geralmente muito mais deficitária do que os outros alunos que entram pelo sistema de não cotistas, então, ou pela ampla concorrência, né, chamado de ampla concorrência. Então, você tem uma série de fatores, os quais você vai encarecendo a permanência desse indivíduo dentro do espaço universitário, né? Porque você imagina que entrou o aluno, você precisa aumentar o contingente de professores. E aí você tem que abrir concurso, e esse professor, depois que ele entra, ele passa até a aposentadoria dele a ter um plano de carreira que, no final de carreira, ele pode chegar aí até os 20 e poucos mil reais aí como professor titular. Então, você acha e você vê que essa questão identitária ela é danosa financeiramente, é isso? Ou para além disso ainda tem mais problema? O financeiro, ele é para além de qualquer coisa. Por quê? Porque o que geralmente se discute, se debate, é a questão se tem mérito, se não tem mérito, né? O que se debate é se o negro que entrou por ali, por cota, ele se vê, ou a sociedade o vê menos ou mais capaz. Tudo bem, é um debate válido. Só que eu acho que esse debate, ele precisa ser
ele precisa ser melhor feito, precisa ser melhor debatido, essas ideias. Precisa se debater melhor. Por que precisa se debater melhor essas ideias? Porque não se trata só disso. A construção, por exemplo, ideológica do mérito, ela não se dá a partir de uma questão de raça. Mérito simplesmente é o que você fez que te conduziu a ter êxito naquilo o qual você pleiteou. Ah, eu quis ser jogador de futebol. Peguei ônibus todo dia, treinei, cuidei do meu físico, não fui para balada com outros jogadores, fui vestir a camisa do meu time, joguei bem, enfim, me tornei profissional. Mérito. Independente de ser branco, preto, ou indígena, ou japonês. Você olha pelo lado da meritocracia, né? Então, vamos lá. Essa questão do mérito. Quando a pessoa inclui a questão de meritocracia, aí você vai acabar dizendo o quê? Que o mérito, ele é um sistema. Democracia. Sim. Que ele é um sistema. O método, o mérito, ele não constitui um sistema. Mas ele é um sistema em si. Ele não constitui um sistema, mas ele é um sistema em si. Por quê? Porque, usando o exemplo que você falou, se você quer ser futebol, aliás, se você quer ser um jogador de futebol, você precisa se preparar para jogar. Não dá para você não se cuidar, não treinar e querer jogar no final de semana. Então, assim, você vai ter um mérito. Você chegou lá graças ao seu mérito. E onde está o problema nisso? Então, você chegou... Calma. Vamos com calma. Não, é a mesma coisa. Por exemplo, você quer fazer faculdade... O que eu estou dizendo? Não, eu entendi, mas assim, por exemplo, você quer fazer faculdade de medicina, ok? Você passou, sei lá, 5 anos da sua vida estudando para passar no vestibular. Passou. Foi um mérito seu ou não? Foi um mérito. Qual o problema? Não, mas não há problema. O que eu estou dizendo é o seguinte, é porque você trouxe um outro dado. Você trouxe essa questão da meritocracia. E aí eu tenho que parar para te explicar. Por que que eu particularmente não gosto quando as pessoas fazem a defesa, né, da meritocracia. Porque está sendo tautológico. Entendi. É simplesmente a defesa do mérito. Porque meritocracia não quer dizer que exista um sistema meritório que seja apartado do mérito natural que se tem que ter para atingir. Mas sim que entende dessa forma. Mas tem que entender. Mas isso tem que ser dito. Não, mas quem entende da maneira que você está falando, porque, desculpa, pelo que você está falando, eu entendi que, assim, que existe um sistema onde pouquíssimas pessoas vão ser privilegiadas, que seria a meritocracia. Então, isso? é o avesso disso. Mas eu não entendo isso. Eu nunca pensei, quando você fala meritocracia, eu nunca pensei nisso. Eu entendo que você se preparou, você estudou, você se dedicou, por isso você venceu. Para tudo, olha só, o que eu trago para esse pessoal? Que eu chamo de lacradores. O que eu trago para esses lacradores? Porque tem lacrador na direita e tem lacrador na esquerda, tem lacrador em todos os lugares. O que eu falo para esses caras? Eu digo o seguinte, cara, quando você está discutindo mérito, você usa a palavra, eu sou a favor da meritocracia. Você está dizendo que existe um sistema meritocrático, meritório, que está apartado do que naturalmente as pessoas têm que fazer para conseguir conquistar um lugar que deseja, ter êxito na vida. Ou seja, quando você usa a palavra cracia, meritocracia, você está criando um sistema apartado. Mas tudo na vida necessita de mérito, se você não burlar, claro. Sim. E aí eles usam isso para dizer que que as cotas raciais, elas estão burlando a meritocracia. E eu discordo. O cara que fez o vestibular de cotas raciais, ele também tem mérito, ele também estudou. Precisa de uma nota mínima. Ele passou, ele estudou, ele conhece minimamente os conteúdos para passar no vestibular. O problema é que por que isso tem que estar atrelado à raça?
Este é o problema. Por que que isso tem que estar atrelado à raça? E aí volta na velha questão. Você precisa melhorar o ensino de base. E aí, claro, eu conheço os questionamentos. Tá? E aí existem questionamentos, pessoas que vão dizer o seguinte, mas aí vai levar quanto tempo? E quem não está lá? Quem não está lá, cara, também precisa ser preparado. Ele vai ter que ser preparado até ele entrar. Eu sou contra qualquer tipo de cota, inclusive, cota social, sou contra. Porque pelo mesmo motivo da raça, você vai balizar pela questão financeira. Vai dar no mesmo. Como que eu resolvo o problema da criança pobre? Né? O problema da criança pobre você vai resolver de outras maneiras, não por cota. Você vai resolver... Porque o pessoal fala que você vai resolver a cota para resolver uma... Nossa, esqueci o nome. Mas você vai resolver um problema estrutural que vem desde lá do passado. Então, cara, um problema social no Brasil, gravíssimo, não se tem uma resolução de imediato e aparente, porque você tem vários problemas históricos, sociológicos, geográficos, enfim, que aflige a nossa nação desde que a nossa nação é nação. Políticas assistencialistas até hoje resolveram os problemas? Não. Centralização do Estado resolveu o problema? Não. Né? Que a centralização do Estado leva ao Estado assistencialista. Não resolveu. Então, eu acho que um país com mais liberdade econômica, se que é economista, pode conduzir... Mas você sabe como que eu vejo essa questão? É claro que você tem um exército industrial que, infelizmente, não conseguiu chegar, não conseguiu acessar, e a gente precisa ajudar essas pessoas de alguma maneira. Ponto. Só que, para que o problema não continue se perpetuando, eu vejo a resolução desse problema de uma outra forma. Por quê? Somos uma nação pobre. Então, o que a gente precisa fazer? Emprego. É tacar emprego para todo mundo. Como que você vai fazer emprego? Indústrias. Sabe? Não criar indústrias, criar emprego. E aí, você tendo uma indústria forte, você vai ter uma elevação na renda média das pessoas. E você tendo uma indústria forte, você vai precisar de pessoas qualificadas. E você vai também começar a investir na educação de base. E posteriormente, porque a nossa educação, a educação superior no Brasil, ela tem uma qualidade. O problema é que o cara lá embaixo, que está na rede pública, ele não consegue acessá-la porque a diferença no preparo é muito grande. Então, se você vai trazendo trabalho e melhorando a renda das pessoas, e aí uma coisa que eu sempre falo, e tem alguns economistas que falam também, você pega, por exemplo, hoje, o salário mínimo está em torno de R$ 1.500 e poucos reais, correto? Só que quando eu contrato você por um salário mínimo, você não custa só um salário mínimo. Você vai me custar 1.500 mais alguns encargos trabalhistas. Por que a gente não consegue, de repente, pensar numa reforma em que, sei lá, você custa... Um exemplo, eu não tenho um número de cabeça, mas se você custa 3 mil, por que eu não pago, sei lá, 500 de imposto e te dou 2,5? Ó, senzala, pá, tá aqui. Automaticamente eu já resolvo o problema da sua renda baixa. E eu não preciso fazer isso no Brasil inteiro, eu posso começar com alguns setores. Você vai crescer a demanda, você vai crescer a renda das pessoas, você vai aquecer o comércio. Mas você fala, mas você está apostando no comércio. Claro que estou. Você precisa ter uma economia pujante. Como é que você vai crescer? Comércio. Se você não tem para quem vender, você vende para quem? Então, todas essas soluções... Só que são via economia. Todas essas vias que você está trazendo, elas são adotadas por outros países. O próprio Uruguai, cara. O Uruguai é um país que você tem, por exemplo, durante esses últimos anos de governo de esquerda aqui no Brasil, você tem uma migração pujante
de grandes capitais para o Uruguai. E detalhe, eles ainda abarcaram a mudança do que o brasileiro investia na Argentina antes do Milei, né, antes do Fernandes. Entrou o Fernandes, começou a ter muita estabilidade política, muito problema institucional na Argentina, e esse dinheiro foi todo para o Uruguai. E o Uruguai, cara, ainda assim é um país de altos impostos. Sim. Também. Sabe? Então, mas eles sobrevivem de quê? De Zona Franca e de mercado financeiro, assim como é Taiwan, como você vai ter a Malásia, todos esses países que cresceram depois, né, eles se industrializam, mas eles fazem também uma coisa, cara, que é importantíssimo. E aí que está a grande jogada quando a gente inclui a educação. Por que raios que no Brasil todo mundo tem que passar pela universidade? Eu te respondo. A esquerda, astutamente, e muita gente, eu vou até olhar para a câmera, eu vejo muitos argumentos de internet, né, desse pessoal de esquerda, dizer o seguinte, a direita tem uma paranoia em relação a essa coisa de guerra cultural, mas pensa bem comigo, quando você introduz no cidadão brasileiro o ímpeto de querer passar pelo nível superior como uma questão de autorrealização, de ter o diploma do nível superior, e atendido, né, esse ímpeto, ele prontamente, o governo de esquerda ele vai atender, ele atende para, primeiro, criar essa falsa sensação de poder das pessoas em ter um diploma de nível superior, porque o brasileiro, como dizia o Olavo de Carvalho, ele não quer aprender, ele não quer passar pelo processo da universidade para receber uma boa formação, ele quer o diploma, para dizer que tem o diploma. Isso é uma coisa. E os outros que passam e que absorvem de forma mais integral, né, esse conteúdo que está colocado ali, são pessoas que são os doutrinados. Ou seja, todo esse processo de interiorização, por exemplo, das universidades brasileiras pelo governo PT, serviu assim como uma luva para introduzir doutrinação ideológica nas pessoas que passaram por esse crivo da universidade. Uhum. Então, todo esse pessoal que foi se formando em história, letras, porque a maioria dos cursos que eles dão nessas universidades, que eles oferecem, são cursos de ciências humanas, onde as pessoas têm um crivo disso tudo. Agora, por que não um ensino técnico? Por que não um ensino técnico? Engenharia. Ou o próprio ensino técnico médio mesmo. Você quer ver uma coisa? Isso eu trago no novo livro que eu vou lançar, que é a Radiografia de um Brasil que Agoniza, eu falo sobre isso. Café, pode falar. Tá bom, obrigado. A população negra brasileira é a que mais sofre com desemprego, segundo os dados, né? O maior número dos desempregados são negros. Só que também existem dados que dizem que muitas empresas estrangeiras elas vão embora do Brasil, porque não tem mão de obra qualificada para trabalhar nas vagas que eles oferecem, tecnicamente falando. E aí, assim, você vai ter nisso um desnível muito grande. Por quê? Você vai ter uma maioria de pretos e pobres formados em letras, história, pedagogia, não estão sequer com um curso técnico de qualidade. Então, essas pessoas, obviamente, não estão preparadas para assumir esses empregos de grandes empresas, grandes indústrias estrangeiras que atuam aqui e que, detalhe, oferecem um salário muito superior ao que esse pessoal ganharia se tivesse no mercado de trabalho. Porque ainda tem isso. A maioria das pessoas que se formam hoje nessas carreiras estão desempregadas ou subempregadas, ou trabalhando de Uber, enfim, estão em outras funções. Então só para concluir, o que a gente tem
é primeiro, um pensamento de dominação via educação que perdura durante décadas, que levou essas pessoas todas a estarem alocadas nos cursos superiores, sobretudo cursos de ciências humanas, e o desleixo total com a produção técnica e que conduz também ao desemprego quando se fala na oferta de vagas por empresas externas que atuam aqui no país. Eu achei interessante isso que você falou, dessa reclamação. Numa ponta não encontra trabalho, na outra ponta não tem formação, não tem mão de obra qualificada. Exatamente. Então fica uma situação esquisita. Porque você tem um profissional que não é qualificado. E aí, como é que você vai contratar? Você não contrata. Não contrata. E aí você vai embora. Vai embora. E aí como é que fica o país? Ou você vai embora, ou você importa a mão de obra. Ou você importa a mão de obra, mas aí esbarra na própria Constituição. Que a lei dos 2/3, você tem que ter 2/3 de trabalhadores nacionais na tua empresa. Então você imagina só a cabeça do empregador que vem para lá e fala, cara, eu não tenho ninguém para essa vaga aqui. Mas eu já tenho um X número de empregados que são nacionais meus, eu sou estrangeiro, são nacionais meus, trabalhando aqui, e eu não posso mais colocar, porque a Constituição ela me proíbe de colocar pessoas. Sim. Então, você tem aí um problema operacional, você tem um problema logístico e você tem um problema constitucional. Exato. Você tem um rol de problemas os quais você não consegue resolver porque a burocracia é tamanha e a usura ela é gigante, porque formou-se este secto doutrinário ao longo dessas décadas todas, através da entronização da universidade via curso de humanas. Todo mundo pedagogo, todo mundo licenciado em letras, todo mundo historiador, acarreta nisso aí. E deixa eu te dizer outra coisa, mudando um pouco a rota. E como você vê a direita nesse cenário todo? A direita está em alta nas redes sociais. Ué, não tá, né? Está em alta. Bom, a questão da direita. A questão da direita hoje tem sido muito complicada. Antes de mais nada, eu devo dizer que eu sou um liberal conservador. Logo, de direita. Jamais votaria. Nunca votei no Lula, tá? Isso é importante dizer. E não votaria. Não vai ser hoje que eu vou votar em algum... Você é negro. Não vai ser hoje que eu vou votar num cabra desse aí. Porém, ando muito insatisfeito com os partidos de direita nacional. A direita tem feito no Brasil um verdadeiro show pirotécnico. Um verdadeiro show pirotécnico de redes sociais. Mesmo quando nós vemos os eventos organizados pela direita, né, Avenida Paulista, Avenida Atlântica, em Copacabana, são os dois mais emblemáticos, mas você tem na orla lá de Recife, enfim, Santa Catarina, muita gente, milhares de pessoas. Mas não há organicidade, primeiro, não há organicidade. Aquelas pessoas, elas vão por livre e espontânea vontade, elas estão nas redes sociais, elas seguem essas pessoas nas redes sociais, porém, elas não recebem em troca dos parlamentares de direita, da direita de uma maneira geral, uma formação adequada para saber agir de maneira mais cirúrgica e mais incisiva naquilo que ela diz defender. Ou seja, conceitualmente, sabe-se muito pouco daquilo que se fala, daquilo que se diz. Você está falando que o cara de direita ele não tem educação. Não tem. Então, geralmente, quando você está nas redes sociais, você acompanha uma discussão, se você acompanhar um debate,
você vai ver um monte de gente batendo cabeça, cara, simplesmente porque a direita hoje se transformou pirotécnica no sentido de fazer com que uma imagem ganhe um vulto maior do que ela é. Ou seja, um sujeito agora tem que ser deificado. Esse sujeito, a partir de hoje, temos que prestar continência para ele até a morte. E quando isso acontece, você perde a possibilidade de espraiar, de ver que tem outros agentes multiplicadores que poderiam estar também somando, estar sendo ouvido, de estar sendo... Eu vou te dar um exemplo. O CEPAC, né, o Congresso de Conservadores. Você não vê ninguém diferente das pessoas que falam todos os anos. E você tem um Congresso de Conservador com as mesmas pessoas. Ao passo que, se você for pegar a quantidade de congresso que a esquerda faz, só... Vamos contabilizar aí, razoavelmente. Vamos lá, a gente bota o CEPAC, um congresso. Vamos ver quantos congressos tem em cursos segmentados dentro da universidade. Uma chusma. Congresso de História, Pedagogia, Letras, Filosofia, Educação Física, enfim. Só aí já tem, e todo ano tem, tanto de estudante quanto os encontros de classe. Mas você não acha que a direita está preocupada em trabalhar? Então, mas aí eu volto naquilo que o Olavo de Carvalho colocou. É uma imbecilidade a gente achar que primeiro a gente vai resolver o problema para se transformar inteligente depois. Você não é capaz de trocar o pneu do seu carro com ele em movimento. Não existe isso. Não. Ou seja, você tem que dar formação. Você precisa dar formação para essas pessoas. Esse pessoal precisa estudar. Se eu chegar hoje aqui e chamar e lotar uma mesa aqui de negros de direita e falar assim para eles, defina racismo estrutural, eles vão querer me bater, cara. E sabe o que vai acontecer? Na internet eu vou ser chamado de arrogante. Vai. Na internet eu vou ser chamado de capitão do mato agora por pessoas de direita. Então isso, cara, me deixa muito insatisfeito com a direita. Voltando, sou um cara conservador, liberal, de direita, votei no Bolsonaro, tá? E não tem nada a ver com esse pessoal de agenda outra, eu critico eles ao avesso, eu pego eles e retorço eles, porque eu já li toda a bibliografia deles. Então eu sei o que eu estou dizendo. Esse pessoal, hoje, precisa de uma formação adequada para falar no cenário público. Não adianta decorar meia dúzia de frases e sair falando, toda vez que é convidado para um lugar, falar a mesma coisa. Tem questões, as questões mudam, e as pessoas precisam, você precisa de uma profundidade teórica, conceitual, para poder se situar diante de um questionamento com um pouco mais de sofisticação. Então, para mim, o grande problema da direita hoje é esse problema da formação. Né? E isso tem, por exemplo, tem tido muito problema para atingir jovens. A maioria são pessoas já passadas dos 45 anos para cima, e a direita não tem conseguido, não tem traquejo para falar com o jovem, porque não conseguiu dar formação. Você falou de Paulo Freire. Cara, a rede social é uma delícia, quando você lê os comentários, né? Eu vejo as pessoas brigando ali, o Paulo Freire, ela é filho de Paulo Freire. Mas defina Paulo Freire para mim, defina Paulo, quem foi Paulo Freire, o que Paulo Freire fez? Qual é a tua queixa do Paulo Freire em relação ao Paulo Freire? Cara, o cara não sabe. Porque ele decorou meia dúzia de queixas que ele leu na rede social também, de outras pessoas que têm um pouco de mais entendimento, que têm alguma sofisticação, e está levando aquilo ali para frente sem conhecer. Isso empobrece, deixa o debate paupérrimo. Por que deixa o debate paupérrimo? Primeiro porque o Paulo Freire ele vai continuar ganhando força quando você não sabe quem ele é, não sabe detonar
a pedagogia, demonstrar a pedagogia dele, sobretudo cobrando do teu interlocutor, que é doutrinado, consistência em dados sobre o legado. Qual é o legado que Paulo Freire deixou? Eu quero saber. Eu conheço a pedagogia de Paulo Freire, eu sou capaz de te dizer o que é cada coisa, e agora eu quero saber de você. Por como é que isso aí, na prática educacional, o que isso traz de ganho, quais são os contrapontos. O cara que defende Paulo Freire, ele não sabe. Então, ele precisa ser destruído publicamente. Mas ele precisa ser destruído publicamente por quem conhece o Paulo Freire. Isso é uma coisa. Mas isso não pode se encerrar aí. Aquele que destruiu o Paulo Freire, ele tem que trazer uma alternativa pedagógica, teórica, que vá diametralmente contra essas ideias de Paulo Freire e que tenha ressonância positiva em algum outro lugar. Apresente evidências também. Isso sim é um debate rico. Isso é um debate rico. Agora, o que fazem aí na internet, cara, o lacrador de internet, esse pessoal, eles precisam ser combatidos também, por mais que seja de direita, porque prestam de serviço. Esse pessoal precisa ser chamado a atenção. Fala, olha só, cara, quando for para um debate desse, delega, manda outra pessoa, manda o cara que conhece. A direção dos partidos e tal tem que dizer, falar, não, cara, olha só, tudo bem, você é um cara bom, tem uma boa comunicação, imagético, enfim, tudo isso. Beleza, para uma propaganda, para uma coisa ali. Mas quando o debate é sério, em torno de um mote político, né, de um assunto o qual você não domina, você não vai. Entende? Eu acho que quando você faz essa coisa da delegação, você também acaba enriquecendo o debate, você cria novos atores também, porque também acho que não adianta te chamar para ir num debate para falar sobre física quântica. Se você não é físico, você vai fazer o que lá? Você entende? Pela própria ética, eu já não vou. Não estou falando você, eu estou dando um exemplo. Não, eu sei, entende? Mas eu estou me colocando dentro do exemplo. Aí o cara vai lá e faz isso que você está falando. Então, acho que quando você delega uma pessoa, eu não conheço o tema, vai você traz mais uma pessoa para a luz. Você fortalece o seu grupo. E a direita hoje não sabe fazer isso. Mas será que isso também não é função, independente de ser direita ou esquerda, de você ter no Brasil aquela coisa dos mesmos políticos a vida inteira, de não ter uma renovação? Eu sou até suspeito para falar disso, porque eu sou um fã incondicional de um homem chamado, vou botar até um doutor na frente, doutor Enéas Ferreira Carneiro. Anos fã dele. Brigaram comigo na UERJ, na universidade. Eu tenho até o print da conversa. As pessoas me odiavam porque eu amo o Enéas. Pois bem, o que o Enéas dizia? Que não existe carreira política. Sim. Só que as pessoas, por oportunismo, transformaram a política num carreirismo. Por quê? Carreira se pressupõe... O que quer dizer carreira? Carreira, você tem uma ascensão. Sim. Ou seja, carreira militar. Você entrou soldado, vai a cabo, sargento, subtenente, praça. Segundo tenente, primeiro tenente, capitão, e assim vai, né? E na política, você pode ser presidente, amanhã ser vereador, depois ser presidente de novo, e daqui a pouco ser cabo eleitoral de alguém. Sim, mas só que quando você... O que eu estou pensando? Quando você olha o Brasil, não olha hoje, você olha lá de trás, você já viu que tinha aquela coisa do coronelismo, que é sabe aquela coisa hereditária, que vai de pai para filho. E aí eu não sei como é lá fora, mas aqui no Brasil você tem uma coisa que é muito engraçada, porque hoje eu sou direita, amanhã eu sou esquerda, depois eu estou no centro, e depois eu sou qualquer coisa. Você não tem uma definição de quem... do político brasileiro, basicamente. Entende o que eu estou falando?
E aí o cara passa de pai para filho, neto, olha, meu bisavô era prefeito. E o brasileiro também ele tem eu acho que ele tem essa carência de ter um super-herói. Sim, a gente vem desde Getúlio Vargas, lembra que ele era o grande herói da nação? E a gente vem repetindo super-heróis de tempos em tempos. É o caudilismo, né, brasileiro. Esse é o maior problema do Brasil, não é nem o STF, não é o maior problema. Então, assim, porque você forja a mentalidade para esse tipo de coisa. Ao passo que, você não tem isso na Noruega, você não tem isso no Japão. Por mais que você tenha, por exemplo, na história do Japão, o cara está pensando lá no Hirohito, né, ou está pensando lá na Era Meiji, você tem nomes, claro que você tem, né, ao decorrer da história, mas você não tem essa prática familista que você tem no Brasil, essa prática doméstica, né? E aí, assim, não estou nem falando de Bolsonaro e de Lula, não. Tá? Não. Isso é geral, isso aí já está. E tem um livro, né, cara, muito bom que te explica isso aí, para o nosso público, quem quiser anotar aí, que é o Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. Esquerdista nato, fundador lá do PT, o caramba. Mas é a verdade. O Brasil, ele se funda por essa informalidade, por essas relações, sabe, de compadrio, esse compadrio. Sim, você tem a política de compadrio, e aí você ainda coloca dentro disso o fato de você estar num lugar que é muito pobre. Sim, aí ferrou. Então, você tem o problema da educação, você tem um problema financeiro, e como que você vai sair disso? E você tem uma política de compadrio. A cultura. Só a cultura mas pode aí você tem que fazer uma contracultura. Mas aí, eu gosto muito de falar também sobre isso. O que acontece? A direita, hoje, na atual configuração, parlamentares, militantes, apesar de se colocar, de estarem à direita da política nacional, tem as mesmas soluções dadas pela esquerda para o país, que é a centralidade do Estado. Reconheço que você estando dentro do Estado e conseguindo limpar ele, você consegue, em algum outro momento, trazer a possibilidade de um país mais liberal na economia, por conseguinte, mais conservador, porque você consegue transformar o painel cultural a partir da livre iniciativa. E a livre iniciativa ela é conservadora. Sim. Ok, tudo bem, eu concordo com isso. E eu hoje, né, sou voluntário num trabalho que é sensacional, que é o trabalho do professor Mauro Rosa, lá no Rio de Janeiro. O professor doutor Mauro Rosa inaugurou uma rede de bibliotecas chamada Rede de Bibliotecas Professor Mauro Rosa, que vem junto com um grupo de estudos, que faz um trabalho itinerante pelas cidades do Rio de Janeiro. Então, você leva para o cara lá no interior, que está um pouco mais alijado desse processo todo, que você tem muito mais intenso no centro, ele leva para o interior e possibilita com que esse cara, que teve uma biblioteca montada no Instituto Federal Fluminense, lá na cidade dele, toda atendendo aos anseios da esquerda comunista, globalista, o comunismo globalista da esquerda, com obras de Marx, Deleuze, enfim, desses caras todos. E o professor Mauro ele consegue levar obras de Thomas Sowell, Maquiavel, você leva obras de Roger Scruton, Kenneth Minogue, enfim, uma série de bons autores que aqui no Brasil a gente quase não lê, e fazer uma discussão, fazer um debate, uma apresentação, melhor dizendo, dessas obras para que essas pessoas enriqueçam o seu pensamento
crítico, não crítico, esse criticismo marxista, mas um pensamento crítico de fato, de estar absorvendo novos conteúdos para poder debater melhor essas questões. Então, isso nasce do quê? De uma iniciativa liberal. A iniciativa do professor Dr. Mauro Rosa, ao levar essas bibliotecas para a cidade, ela demonstra que é possível fazer, mesmo tendo esses problemas. Então, essa mesma direita, quando eu te falo que está pensando igual à esquerda, porque pensa na centralidade do Estado, não apoia um tipo de iniciativa desse, do professor Mauro Rosa. Por exemplo, você não tem um Luciano Hang chegando, ou se apoiar, esses caras vão querer praticamente tomar o projeto, tomar o trabalho, e não incentivar, reconhecer o mérito do outro. Chega, professor Dr. Mauro Rosa, que trabalho sensacional, reconheço o seu mérito e vou investir nesse seu trabalho. Sim, mas eu queria falar, eu acho que esse tipo de trabalho é fundamental, porque você tem uma linha de leitura no Brasil que ela exclui liberal, direita. Você não tem, ninguém fala de Thomas Sowell em lugar algum. Você só vai conhecer leitura de direita se você conversar com quem é da direita. Se você vai na academia, não tem. No dia a dia, não tem. Aí eu vou te dizer uma outra coisa que eu acho também interessantíssimo, que na verdade você já sabe qual é a minha opinião, que a gente já tomou um café, eu falo aí, a gente já tomou um café. A direita hoje tem abdicado do espaço universitário. Cara, isso é um erro crasso. Como você vai abdicar o espaço universitário? É o lugar que a gente tem de formação. Por isso que você não tem hoje na direita quase pessoas com mestrado, doutorado. Você tem pouca gente. Por quê? A tia do Zap hoje, ela está dizendo o seguinte, eu não vou botar meu filho na universidade não, porque é a doutrinação. Não! Coloque o seu filho lá e seja doutrinário você dentro da sua própria casa. Se você não consegue administrar a educação do teu filho, tu não vai mudar o país não, cara. Pelo amor de Deus, acompanha o seu filho dentro. Olha só, você, tia do Zap, acompanhe o seu filho dentro da universidade. Não abdique do espaço da universidade pública. Sim, seu filho tem direito de se matricular na UERJ, na UFRJ, na Universidade Federal do Acre, seja lá onde for. Ele tem, sim, o direito e ele tem que usufruir desse espaço. Porque senão esse espaço ele já é majoritariamente deles, ele será exclusivamente desse pessoal. Então, para que isso não aconteça, incentive sim o seu filho a estudar, mas seja você uma mediadora na educação do seu filho. Ou seja, se prepare também, estude, você papai do Zap aí, estude, tenha um arcabouço teórico conceitual bom, e tem muita gente bacana aí pelo Brasil que pode te auxiliar nisso. Tem uma bibliografia já sendo produzida muito boa, tem o meu livro que já vende aí, e é bem bacana, para te auxiliar nisso, e o teu filho não vai ser doutrinado. Ele vai ter uma formação que ele vai poder contestar ao longo da vida, tendo esse contraponto, lendo outras coisas de maneira autônoma, né, alternativa, fora do estudo formal, e lendo aquilo que a universidade dá e sabendo fazer o contraponto. Garanto para vocês que vocês vão ter um profissional brilhante na sua família, se vocês fizerem isso. Não abdique o espaço universitário. A universidade é nossa, é do Brasil, é do brasileiro. E não haverá mudança tão pouco uma transformação radical nesse modelo de universidade que nós temos por agora. Vai demorar. E você não pode perder o trem da história e depois ficar procrastinando. Aí lá na frente você já até morreu, teu filho já está velho, e o teu filho pensando as mesmas coisas. A universidade é da esquerda. Não. A transformação ela se dá numa linha contínua. Né? Você precisa estar dentro do processo para poder operar essa transformação. Então, uma burrice estrondosa, abrir mão da universidade e deixar de produzir, deixar de estar lá dentro. Se hoje nós tivéssemos um número maior de professores conservadores dentro das universidades, com a possibilidade de criar sua própria revista acadêmica, que isso é muito importante, criação de revista com qualiscapes, onde
você tem os conservadores publicando artigos lá, dizendo coisas completamente contrárias àquilo que a esquerda... Você fomenta um debate. Você fomenta um debate. Agora, se você estiver fora, você não tem debate. Se você tiver congressos, se você tiver a possibilidade de votar num reitor conservador, equilibrado, um cara que está ali, que consegue operar políticas culturais dentro da universidade diferente, consegue mudar a cara de um instituto, você gradativamente muda, mas você precisa estar dentro. Isso é verdade. Só que tem muito cara de direita que ele pensa aquilo que eu te falei no começo. Eu vou ganhar dinheiro e política é um trabalho social que eu faço. Aí, não. Fica desse jeito. Enfim. Cara, foi muito bom. Você falou que vai lançar um livro. Como é que é isso? O livro já está escrito. Eu reuni alguns artigos que eu já tinha escrito, melhorei eles, introduzi algumas outras reflexões que eu já vinha fazendo, tive que parar um pouquinho para dar uma relida em algumas coisas, Foucault, Deleuze, eu falo muito desses caras, mas eles são importantes, Eu tinha lido algumas coisas que eu tive que reler, pegar ali e montar, e fiz essa montagem desse artigo, demonstrando o seguinte: eu faço uma alusão porque nós, cientistas sociais, nós somos, na verdade, médicos da sociedade. Sim. Então, o Brasil, ele é o meu paciente. Ele está agonizando. Uhum. Eu preciso descobrir quais são as causas da doença dele para prescrever uma medicação. Então, eu identifico nesse livro algumas causas dessa doença que faz com que esse nosso paciente, com que o Brasil agonize, que são a revolução cultural marxista através do gramscismo nas instituições. Eu demonstro como que isso se entranhou na arte e na educação através do deleuzianismo, que eu chamo de deleuzianismo, que são as contribuições do Deleuze dentro do nosso painel educacional. Evidente que não é o Deleuze falando sobre a nossa educação, É como que isso está presente através dos intelectuais nacionais que importam essa filosofia e diluem ela nos conteúdos escolares e artísticos. E demonstro como que isso está aqui, com fatos cotidianos, demonstro como que as instituições brasileiras, elas têm, elas povoadas pela esquerda, elas têm uma prerrogativa Foucaultiana, de Foucault, para operarem da maneira que operam, e como que isso, na verdade, poderia ser revertido para a própria direita. Olha que interessante. Então, o livro é bom. O título desse capítulo ele é possível subverter Foucault? E no final, dando um spoiler, e no final da sessão eu digo o seguinte: você tem que sair dessa sessão com a seguinte pergunta: e se fosse o contrário? Eu dou todo o painel com várias citações diretas, vou analisando ponto a ponto de algumas obras do Foucault e faço essa pergunta no final. E depois eu vou demonstrar quais são... aí eu trago, primeiro, um horizonte teórico, porque nós precisamos de um horizonte teórico para poder fazer com que esse paciente respire melhor, e aí eu trago o Thomas Sowell como um horizonte teórico, demonstro como a teoria que o Thomas Sowell, a metodologia de análise do Thomas Sowell, ela é importante para nós aqui no Brasil tomarmos como uma possibilidade de começar a refletir a nossa sociedade a partir dessas pistas que o Thomas Sowell dá ao analisar os Estados Unidos. E, por fim, eu vou demonstrar quais são as saídas, qual é a saída para nível individual. Show. Individualmente, o que nós devemos fazer? Como que vamos nos situar diante de todos esses problemas? Ou seja, nós que somos os órgãos
desse grande paciente. Né? Uhum. O povo é o coração desse paciente. Então, como que nós, que estamos ali, que somos esse órgão, faremos para que esse funcionamento seja melhor para... E aí eu dou as pistas para que esse caminho seja... Se você puder lançar ele aqui, quiser bater um papo. Vamos sim. Eu já dei um spoiler geral aqui, né? Tá muito interessante. Eu uso assim, cara, eu vou trazer muita teoria, mas muita análise de coisas do cotidiano. Analiso o que foi o show da Madonna em Copacabana, analiso o que foi a adesão do livro O Avesso da Pele nas escolas, analiso como que se criou uma vanguarda brasileira na arte através do Lineker e do Pablo Vittar, desses caras. Então, assim, tem uma riqueza não só conceitual, teórica, sim, com uma bibliografia vasta, com bastante teórico me auxiliando ali na escrita, mas também tem a análise de muitas coisas práticas aí que as pessoas conseguem reconhecer, talvez com um pouco mais de facilidade. Entendi. Enfim, cara, o tempo passa rápido. Você precisa voltar mais vezes aqui na cidade para a gente continuar batendo esses papos que a gente sempre bate. Com certeza. Obrigado obrigado vocês que estavam aí com a gente. Você quer deixar uma mensagem? Vou deixar uma mensagem final. Bom, vou me apresentar de novo. Eu sou o Santos de Jesus, Fernando Senzala. Sou assessor parlamentar do deputado estadual Alan Lopes, do PL do Rio de Janeiro. Também tenho hoje participado do projeto Rede de Bibliotecas Professor Dr. Mauro Rosa, pelas cidades do Rio de Janeiro. E também atuo na educação como professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro no sistema online. Sou doutor em educação pela Universidade Federal do Ceará e acredito que só o mérito, a fé em Deus e as boas práticas cotidianas poderão salvar o nosso país. Acho que a mensagem que tem que ficar aí para o pessoal mais jovem é essa. Não desistam dos seus sonhos, não desistam de serem honestos, sobretudo, e trabalhem bastante, que um dia as coisas acontecem. Tudo no tempo de Deus. É isso aí. Maravilha. Tchau, tchau, pessoal.